E não é que a Globo quer um jogador em atividade do Flamengo para ser comentarista da Copa do Mundo do Catar, que acontece no fim deste ano. Para entender toda essa história e ficar por dentro de outras notícias, já deixa seu like, se inscreve no Futeboteco e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. E começamos o nosso programa falando do SBT, que perdeu feio para a Globo na estreia da fase de grupos da Libertadores, na primeira vez que contou com o Corinthians, clube mais popular da praça mais importante do país. A partida marcou apenas 12 pontos de audiência, ficando com menos da metade do público da Globo, que anotou 28 pontos com a novela Pantanal. No segundo tempo do jogo, em que o Corinthians perdeu para o Always Red na Bolívia, a Globo conseguiu chegar ao triplo da audiência da partida, elevando os índices para 30 pontos, enquanto o SBT batia na casa dos 10. Esse é o terceiro ano que o canal sofre com as audiências do futebol na fase de grupos da competição continental. Nunca nessa fase o SBT foi capaz de ameaçar a Globo na audiência. As duas únicas vitórias do canal de Silvio Santos sobre a emissora carioca vieram apenas nas últimas duas decisões de Libertadores. Recentemente a gente trouxe aqui no nosso novo podcast Tomando uma Com, o comentarista dos canais TNT Esportes, Vitor Sérgio Rodrigues. Ele comentou que, na opinião dele, inclusive a gente fez um corte sobre isso que você pode assistir clicando aqui no card, que na opinião dele a decisão do SBT de transmitir jogos às terças-feiras era equivocada e eu não posso concordar mais. É impressionante como o SBT naufraga às terças-feiras com Libertadores. É absolutamente impressionante como que ele perde feio para Globo. Existia uma máxima, de a gente não teve o Corinthians para transmitir nos nossos 2 primeiros anos porque o Corinthians não se classificou para a fase de grupos. Agora temos. Então esse foi o primeiro jogo do Corinthians numa Libertadores que o SBT exibiu para São Paulo, ou seja, praça onde tem muitos corintianos, e a audiência foi só de 12 pontos. A Globo bateu triplo de audiência ali no segundo tempo com 30 pontos contra 10, num jogo de Libertadores, gente. Eu mesmo falei aqui na minha última análise de audiência da força do futebol, com a traulitada que a Record deu na Globo nas finais dos campeonatos estaduais, com as traulitadas que o SBT deu na Globo com as finais da Copa do Nordeste, Então, aí você pega uma Copa Libertadores, esse tamanho de competição, um jogo importante, um jogo na altitude, e você tem aí 3 vezes menos audiência que a sua principal concorrente. Tá na hora do SBT rever esse jogo às terças-feiras, porque não é normal na cabeça das pessoas. As pessoas esquecem que tem jogo terça-feira no SBT. Quarta-feira é o dia tradicional de jogo no meio de semana. Mesmo que ele compita aí com outros jogos da Globo, ele tem que colocar Libertadores ou SBT na quarta-feira. Tá sendo um erro e repetido várias e várias vezes, os caras não aprendem. Eu não consigo entender. O Vasco desbancou o Flamengo, que liderou o crescimento digital nos últimos 12 meses e se tornou o clube com o maior número de novos inscritos em seus perfis oficiais, com 2 milhões. De acordo com o Ibope Repucon, o time de São Januário chegou a 10 milhões de seguidores nas redes sociais e fez algo raro no top 10 da classificação. Ultrapassou 3 clubes em apenas um mês: Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. O grande crescimento veio das ativações feitas com o influenciador digital Irã Ferreira, fenômeno do TikTok e conhecido como Luva de Pedreiro. Além dos bons resultados em campo com as conquistas do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana, o Palmeiras ainda tem ótimos números para comemorar fora das 4 linhas. Segundo o levantamento feito com base em dados do YouTube, o Verdão teve 21 milhões de views em seu canal oficial, a TV Palmeiras, entre o início do ano e o dia 31 de março. Em relação aos seus rivais da capital, porém, o Palmeiras deu uma goleada, somando mais views que São Paulo e Corinthians juntos. Em termos mundiais, o Alviverde ficou em 12º lugar no ranking, logo atrás do Paris Saint-Germain da França. O River Plate anunciou um acordo de name rights para o tradicional estádio Monumental de Núñez com o grupo GDN, dono de diversas redes de supermercados na Argentina. Pelo contrato assinado até abril de 2029, o maior estádio argentino passará a ser chamado de Más Monumental. O novo nome será estampado em diversos outdoors dentro e fora do estádio, assim como em um outdoor de boas-vindas no CT do clube. De acordo com o Infobae, o grupo investirá cerca de 20 milhões de dólares para ter os direitos de nome pelos próximos 7 anos. O montante é visto como essencial pelo clube para concretizar as obras de reforma, ampliação e modernização do estádio, anunciadas no início de fevereiro e que pretendem transformar o Monumental no maior da América do Sul. Famosos por contratar a peso de ouro jogadores brasileiros, os clubes chineses estão passando por dificuldades de cumprir suas folhas e, segundo a Associação Chinesa de Futebol,
As equipes que não quitarem seus débitos até 31 de dezembro serão rebaixadas ou expulsas da Superliga. De acordo com a nova diretiva, os clubes devem pagar ao menos 30% de seus atrasos totais até 31 de julho, não menos que 70% até 31 de outubro e todos os salários não pagos até 31 de dezembro. Se não cumprirem o prazo até o final do ano, os clubes serão expulsos. Galera, o nosso podcast tá comendo solto, como eu falei, e os cortes estão rolando todos os dias, tá? Se você não segue no nosso canal de cortes, é Tomando um Corte, cujo link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Tem saído cortes todos os dias lá, agora essa semana, principalmente da entrevista que a gente fez com o Rafael Oliveira na última sexta, e sexta-feira que vem tem convidado de novo. Então já se inscreve por lá, aproveita e se inscreve no nosso canal de podcast também, o Tomando uma Com. A gente espera você para engajar esse nosso novo projeto. O lateral do Flamengo, Felipe Luiz, entrou na mira da Globo para comentar a Copa do Mundo do Catar em novembro. De acordo com notícias da TV, o jogador de 36 anos foi bem avaliado por diretores da emissora em sua participação no sorteio dos grupos na última sexta. Felipe Luiz acompanhou o evento da FIFA na transmissão do Sport TV, junto com o narrador Milton Leite, Ana Thaís Matos e Lédio Carmona. O entrosamento com Ana, inclusive, com quem trocou muitas ideias e análises durante o programa, foi o fator mais positivo, comentado não só por mandatários do esporte da Globo, mas também por jornalistas na redação. Com isso, o jogador virou um nome para se pensar para a Copa do Mundo dentro da Globo, já que passou no teste ao vivo e não mostrou nervosismo, explicando com clareza suas ideias e o que projeta para o torneio mundial. O lateral é estudioso de futebol e já declarou em entrevistas que deseja ser técnico um dia. Vale dizer que a emissora carioca define a lista final da equipe da Copa do Mundo no próximo mês de maio. Não é muito normal uma emissora escolher um jogador em atividade para comentar uma competição tão importante como uma Copa do Mundo, né? O caso mais clássico que eu me lembro é do Romário, na Copa de 98, que ele fez a final contra a França nos comentários. O Romário, que havia sido convocado inicialmente para aquela Copa, mas acabou ficando de fora por conta de uma lesão, acabou inclusive se recuperando a tempo como prometera, jogando um jogo pelo Flamengo quando o Brasil iria jogar, se não me engano, as quartas de final. A gente poderia ter tido o Romário naquela Copa. E ele comentou a final. Eu me lembro dos comentários dele até hoje, muito vivos na minha memória. Ele elogiando o comportamento do Edmundo quando o Rivaldo devolveu a bola para a França, perdendo de 2-0 no segundo tempo. E o Edmundo ficou puto com o Rivaldo, deu um puta de um piti em campo e o Romário se identificou com aquilo. Então, é um comentarista em atividade que eu me lembro, mas era o Romário, né? Agora a Globo tá perseguindo um outro cara por outras características, não por conta da popularidade como era o Romário, mas por conta do entendimento de futebol. O Felipe Luiz é um cara muito bem esclarecido, o Felipe Luiz é um cara que entende de tática, é um cara que esteve muitos anos na Europa, que absorveu muito dos seus técnicos, teve grandes técnicos ao longo da sua carreira e que, além de tudo, é um ótimo comunicador. Mostrou aí no sorteio da Copa do Mundo no Sport TV que é muito esclarecido, fala muito bem e pode sim cumprir, melhor inclusive que muita gente, essa função. Então acho interessante por parte da Globo, é um novo movimento, embora e quando eles vão perdendo aí profissionais para a internet, porra, por que não eles podem puxar uns profissionais do futebol, ainda mais um Felipe Luiz que tem uma identificação grande com uma torcida de massa como a do Flamengo para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho super interessante, eu acho que pode agregar muito, mas quero saber de você, você gosta desse movimento da Globo? Você puxaria o Felipe Luiz? Existe um outro jogador que você acha que conseguiria cumprir muito bem a função de, por exemplo, comentar uma Copa do Mundo na Globo? Quero muito saber a sua opinião, a gente vai se falando. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final, um grande abraço e até o próximo vídeo.